Bom dia! Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Assim nos diz a palavra. Sim, é agradável. E a gente percebe, inclusive, quando se toca. As pessoas conversam, se alegram, compartilham da sua semana, compartilham de alegrias, dificuldades, motivos de oração. É bom vivermos em união, é bom vivermos em comunidade. E como é bom rever e reencontrar cada um e cada uma de vocês. Alegra o meu coração. E eu não tenho dúvida de que também alegra o coração de Deus. De que quando Ele vê os filhos e as filhas dele vivendo em comunidade, Ele se alegra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus que nos chama a congregarmos e a vivermos em comunidade. Eu quero saudar e dar as boas-vindas a cada um e a cada uma de vocês com as palavras que encontramos lá em Tiago. Em Tiago, capítulo 1, versículo 18, que diz: segundo o seu querer, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Segundo o seu querer, Deus nos gerou pela palavra da verdade. As palavras do apóstolo Tiago me lembram bastante a criação do mundo. Na criação, lá em Gênesis, a gente vê que Deus cria todas as coisas por meio da sua palavra. Haja luz e houve luz. E haja separação entre os firmamentos, e assim aconteceu. Mas eu acho incrível a forma como Deus criou a cada um de nós. Não somente pela sua palavra, mas por meio das suas mãos. Ele formou a cada um de nós. Somos diferentes na aparência. Olha que Deus criativo. E a palavra nos diz que somos semelhantes a Ele. O nosso Deus é tão lindo quanto você. É tão alegre quanto você. O nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Um Deus que, segundo o seu querer, gerou a cada um e a cada uma de nós. Mas o seu desejo é que sejamos como que primícias. E que neste culto, assim se faça. Que sejamos as primícias do Deus vivo, o Deus santo, o Deus que nos reúne. Amém. Quero dar as boas-vindas. Eu nem perguntei o nome, né? Vai ficar com a mamãe da Letícia. Temos visita hoje. A avó do Tomás. Ele sorriu para mim e disse: eu trouxe a minha avó. Que alegria, né? Seja muito bem-vinda, avó do Tomás. Volte sempre, tá? E nós queremos entoar louvores ao nosso Deus, cantando: quero louvar-te, quero adorar-te, quero amar-te de todo o meu coração. E que assim seja, que o nosso desejo seja sempre entoar louvores a este Deus maravilhoso. Cantemos. Tua graça conhecer, quero louvar.
nós queremos te louvar de todo o nosso coração, todos os dias das nossas vidas. Que logo ao amanhecer, ó Deus, seja essa a nossa primeira ação de graças a Ti, te louvar. Que seja essa, ó Deus, o nosso primeiro reconhecimento das Tuas obras maravilhosas em nossas vidas. Reconhecer que Tu és Deus em nossas vidas e saber, ó Deus, que nós existimos porque Tu és Deus. E que diante de Ti, ó Deus, nós também possamos nos achegar com o coração entregue, arrependido, com o coração, ó Deus, verdadeiro, se entregando de forma verdadeira a Ti. E nessa manhã queremos começar assim o nosso culto, te clamando pelo Teu perdão, para que o Senhor limpe e purifique o nosso coração, as nossas ações, ó Deus, que o Senhor purifique os nossos pensamentos, Deus, palavras que muitas vezes são entregues de forma torpe, ó Deus, de forma grosseira, de forma amarga. Que possamos ser tão doces como Tu és, Pai. Que possamos, Senhor Jesus, diariamente vivermos conforme a Tua vontade e imitarmos os Teus passos. Por isso, Senhor Jesus, reconhecendo que somos pessoas pecadoras, clamamos pelo Teu perdão. E pedimos, ó Deus, que diante do nosso coração tão corrupto, o nosso coração tão enganoso, Pai amado, possamos sempre olhar para Ti, buscando imitar os Teus passos. Que diante dos nossos desejos egoístas, Senhor, não sejamos aqueles que nos entreguemos a eles, mas que diferente disso, ó Deus, através da Tua palavra, possamos viver de acordo com a Tua verdade, de acordo com aquilo que Tu desejas de cada um de nós. Sede Tu conosco neste culto, ó Deus, perdoa os nossos pecados e purifica-nos, ó Deus, para diariamente vivermos em novidade de vida, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Convido a cantarmos o hino Se Sofrimento Te Causei.
Louvado seja o teu santo nome, Senhor, que se entregou por cada um e cada um de nós, mesmo sabendo quem somos, mesmo sabendo a nossa capacidade de corromper, mesmo sabendo a maldade que há no nosso coração, mesmo sabendo que temos um coração duro, mesmo sabendo, ó Deus, que o bem que queremos fazer não fazemos. Te damos graças porque o Senhor não desiste de nós e porque nos ama apesar da nossa condição de pecador. Graças te damos pelo teu perdão e pelo teu amor por cada um e cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. A Neida vai nos conduzir em leitura, então convido que possamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, os versículos do 1 ao 10. Todos encontraram? Passo a ler então. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. E assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Obrigada, Neida. A palavra do apóstolo Paulo é uma palavra que nos anima enquanto pessoas cristãs. E ele inicia essa carta falando para os irmãos, que lembram deles em orações. E o que me chama a atenção é que nas orações do apóstolo Paulo ele inicia dando graças pelas qualidades que aquele povo tinha. Certamente tinham defeitos, mas ele enfatiza inicialmente as suas qualidades. Como têm sido as nossas orações? Como nós mencionamos os nossos irmãos e irmãs na fé a Deus? Eu sei que muitas vezes nós nos colocamos em oração para dizer: Senhor, transforma aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, que hoje me chateou bastante. E muitas vezes esquecemos de quantas vezes aquele irmão e aquela irmã caminhou conosco em amor. Muitas vezes enfatizamos mais os pontos ruins. E quando estamos conversando com outras pessoas também, às vezes os pontos ruins ficam mais em alta do que as qualidades. Mas que nós possamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo, que possamos lembrar, primeiramente, das coisas boas que vivemos com as pessoas que caminham conosco.
E o outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês na leitura desse texto é que ele diz assim: e dou graças a Deus porque vocês têm nos imitado, assim como nós imitamos a Cristo. Temos imitado a Deus? As pessoas podem nos imitar, certos de que estarão imitando o próprio Deus? É algo a se pensar. Certamente falhamos diariamente, mas que a palavra do nosso Senhor e as ações dele estejam sempre em pautas, em alta em nossa vida. E que possamos, assim como o apóstolo Paulo, com alegria e humildade, dizermos: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidar as crianças à frente, as orientadoras de hoje, a Amanda e a Nicole, né? O Davi e o Tomás. E o Miguel veio hoje também. Vamos orar por ti daqui, tá bom, Tomás? Tá bom, fica aí. Muito bem, convido a comunidade a orarmos pelos pequenos e pelas orientadoras. Querido Deus e amado Pai, te damos graças pelos pequenos da nossa comunidade, pela vida do Davi, pela vida do Miguel, pela vida do Tomás. Que essas crianças possam crescer em estatura, sabedoria e graça diante de Ti e das pessoas. Que eles possam, Senhor, imitar diariamente os Teus passos e que eles possam, sim, serem pequenos missionários ali onde eles estiverem, falando da Tua palavra e do Teu amor. Guia-os neste momento, guia também a vida da Amanda e da Nicole, ó Deus, que estarão passando da Tua mensagem para eles. Que elas possam ser iluminadas pelo Teu Santo Espírito naquilo que Tu queres falar para os Teus pequenos, em nome de Jesus. Amém. Um abençoado encontrinho para vocês. Convido a cantarmos então mais um hino antes da palavra, ontem, hoje e para sempre. Ah
podem, eu convido a se colocarem de pé. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar impostos a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram embora. Querido Deus, ilumina, Pai, a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração. Ilumina os nossos olhos, para que possamos compreender e enxergar a Tua perfeita vontade, e não somente compreender a Tua palavra, mas que possamos colocá-la em prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A comunidade pode tomar seus lugares. Alguém tem uma moeda? E o que está escrito nela? Qual a imagem que está nela? Qual é a imagem que tem nela? Nenhuma? Símbolo do Brasil? Um romano. Um romano. Acho que é certo. Sim. Não é a imagem de Deus que está nela. Vocês têm certeza disso? Temos, né? É interessante que quando nós falamos ou pensamos em pagar impostos, nós não achamos injusto. Claro que achamos, né? Quando vamos comprar alguma coisa no mercado, vocês já pararam para ver quanto que se cobram de imposto ali? Às vezes é um valor maior do que o próprio produto, não é verdade? Sim. Mas parece que essa não era a verdadeira intenção ao questionarem Jesus. Talvez eles também achassem injustos, né? Tal qual nós também achamos. Mas no momento em que foram perguntar se era lícito, o pensamento deles estava em outro local, em outro fato, em outra necessidade. Mas e vocês? Vocês acham lícito pagar impostos ao governo? A gente nunca sabe para onde vai. Não sabemos, né? Mas é ou não é lícito? É lícito. É lícito. Né? Mas tem se tornado cada vez mais comum ouvirmos inúmeras denúncias de corrupção em nosso país e no mundo. Inclusive aqui a Eleonora fez uma denúncia, né? Pagamos, mas não sabemos para onde vai. Isso é uma denúncia, né? Muitas vezes nós nos sentimos lesados
olhamos para o fim e acabamos não recebendo ou não usufruindo, né, daquilo. Mas existe o inverso disso. Muitas pessoas, ao invés de denunciarem, elas buscam combater a corrupção sonegando impostos. Também tem isso, não tem? Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque até que ponto. Aí entra na questão da motivação. Até que ponto eu sou direto no imposto por interesse próprio, porque eu quero, eu acho que a questão é protestar. Sim. Aí é complicado. É complicado, né? Eu também acho, concordo. Né? Porque assim, ó, muitas vezes a motivação do coração de quem sonega imposto não vai estar, eu quero fazer isso para a minha causa. Não, é porque eu quero protestar. Na cabeça eles se convencem, a gente se convence, né? Nós nos convencemos daquilo que queremos fazer. Então, não, eu vou saber administrar melhor, né? Então vai ficar comigo. E a gente faz isso também com Deus. Quando a palavra diz que nós devemos dizimar, a gente diz o quê? Não, eu sei fazer melhor. Eu que vou fazer do meu jeito. Né? Então, isso acontece em diversas áreas da vida. Né? Seja com impostos, seja com dízimo, seja com aquilo que nós não concordamos, ou concordamos, mas não queremos cumprir. E nós nos convencemos disso. E sobre os impostos falamos, será mesmo que devo pagar impostos com tantos políticos desviando verbas? Mas quando eu perguntei aqui no início, vocês falaram que era lícito. Que é lícito pagar os impostos. E nós não podemos esquecer. Não se pode combater a corrupção quando a mesma está instalada em nosso coração. Eu não posso transformar o outro, ou até falar mal do outro, quando eu pratico as mesmas coisas, ou quando eu desejo praticar as mesmas coisas. O mal está instalado ali, mas eu quero corrigir o outro. Acontece muito isso, não é verdade? Nós não podemos combater a corrupção quando somos tão corruptos quanto aquelas pessoas que nos governam. É algo a se pensar. Não pagar impostos seria concordar, de certa forma, com a corrupção. Se devemos nos submeter às autoridades, a Bíblia diz isso, né? Inclusive orar por elas. E se na lei diz que o cidadão e a cidadã devem pagar imposto, então, mesmo não concordando, a gente tem que se submeter, porque essa é a vontade de Deus. É assim que temos que pensar. E não pagar impostos, sim, me torna tão corrupto quanto os políticos que desviam verba pública. Não nos torna melhores. E não é sem razão que o apóstolo Paulo afirma na carta aos Romanos que não há justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um som. Essas não são palavras minhas, tá? Palavras do apóstolo Paulo. E ele escreve isso lá na carta aos Romanos. Muitas vezes a gente se coloca como os bons em algumas situações. Mas a palavra nos diz que todos nós somos pecadores. Se nós não erramos em uma coisa, falhamos em outra. E de novo, eu cito o que o apóstolo Paulo diz: o bem que nós queremos fazer, não fazemos. Mas o mal que nós não gostaríamos de praticar, esse a gente acaba praticando. Porque está instalado.
E essa discussão rabínica, que encontramos no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, além de questões políticas, ela envolve também questões da fé. Por exemplo, quando não dizimamos, nós não acreditamos que quem nos mantém é Deus. Nós acreditamos no quê? Eu mantenho. E se eu dizimar, vai faltar. Mas a fé, neste contexto, era uma outra. Ali era uma pegadinha. Né? Eles queriam, certamente, pegar Jesus em alguma falha. É certo pagar impostos a César? Os fariseus eram um grupo religioso que se opunha à ocupação romana da Palestina. Os herodianos formavam um partido político que apoiava Herodes Antipas e as políticas instituídas por Roma. Normalmente, esses dois grupos eram inimigos. Mas nessa ocasião, por terem interesse em comum, uniram-se contra Jesus. Na cabeça deles, haviam elaborado um plano infalível para confundir Jesus, questionando sobre o pagamento de impostos a César. Se Jesus respondesse que era justo pagar, os fariseus diriam que ele estava se opondo a Deus, o único rei que reconheceu. E por outro lado, se Jesus dissesse que os impostos não deveriam ser pagos, os partidários de Herodes o entregariam para que ele fosse preso sob a acusação de rebelião. E agora? É aquela coisa, né? Se correr e se ficar, escolhe. Mas Jesus, ele é sábio. Ele é Deus. Ele conhece e sonda as intenções dos nossos corações. Antes mesmo de pensarmos, antes mesmo que as palavras nos venham, ele já sabe. E Jesus sabia que o questionamento tratava-se de uma cilada. E a palavra diz: conhecendo-lhes a malícia, Jesus respondeu: hipócritas, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? E pediu que mostrasse-lhes a moeda usada para pagar o imposto. E eles trouxeram um denário. O denário era uma moeda romana, que por ser considerada impura, nem deveria estar no templo. E sem que eles esperassem, Jesus lhes perguntou: de quem é a imagem e a inscrição que está nesta moeda? Jesus usou a moeda como um recurso visual. Muitas vezes a gente precisa enxergar para perceber. Mais do que isso, as moedas imperiais eram cartazes, instrumentos de propaganda que lembravam aos usuários o poder político do imperador e o status de Roma como favorito dos deuses. Os fariseus e os herodianos não tinham como fugir da resposta. De César. É de César a imagem. E a inscrição também é dele. César não era o nome de uma pessoa. Era um título imperial. Portanto, dizer é de César é o mesmo dizer do Senhor, do Quírios. Assim, os recenseados deveriam, obrigatoriamente,
utilizado pelas autoridades romanas. E a resposta de Jesus é muito sábia. Devolvam a César o que pertence a ele. Deem a César o que é de César. Deem a César a moeda dele. Foi ele que mandou cunhar. Pertence a ele. No entanto, Jesus não afirma que César mereça o pagamento do imposto e que, portanto, o imposto cobrado pelos romanos seja legítimo. Dá a César o que lhe pertence. É diferente do que pagamento de um imposto pelo denário estatal. Portanto, o que pertence a César, Jesus deixou bem claro. São as moedas que ele cunhou. E que por isso levam sua imagem e inscrição. Jesus, ele não nega a César o que lhe pertence. Mas, por outro lado, deixa de afirmar que lhe pertencem também os impostos exigidos pelos romanos. Em termos políticos, a resposta de Jesus implica perda para os romanos, perda do símbolo do seu poder, que representa os denários. E na segunda parte da sua resposta, Jesus diz: e a Deus o que é de Deus. Lembram, né? É uma questão política e uma questão de fé. E em uma só resposta, Jesus abrangiu: dei a César o que lhe pertence. Mas não esqueçam que vocês também têm que dar a Deus o que pertence a Deus. O que vem ser as coisas de Deus? Também. E sabe o que mais, nega? Toda a criação sofrida. Muitas vezes nós nos reclamamos do que nós temos vivido. Muita chuva, muito sofrimento, muita perda. Vocês sabem por que isso está acontecendo? Porque nós não damos a Deus o que lhe pertence. Nós estamos maltratando e destruindo o que lhe pertence. O que são as coisas de Deus? Temos dado a Deus o que lhe pertence? Ou só temos a capacidade de denunciar o erro do outro, quando isso também está no nosso coração? É muito fácil eu olhar para o Negroni e falar: tu estás errado nisso, nisso e nisso. É muito fácil. E não é para isso que Deus me chama, meus queridos irmãos. Não foi para isso que o Espírito nos convenceu da verdade. A mudança precisa acontecer em nós, de dentro para fora. Temos dado a Deus o que lhe pertence? Ou estamos saindo por aí com uma bandeira, denunciando o outro, apontando, enquanto somos acusados por nós mesmos? Não podemos combater a corrupção quando a mesma está instalada em nosso coração. Gravem essa frase. Não podemos combater a corrupção quando a mesma está instalada em nosso coração. Jesus quer nos ensinar que nós necessitamos vencer a corrupção cotidiana no processo de tornarmos pessoas e comunidades éticas. E ele nos diz que é um processo de conversão diário. Todos os dias. Todos os dias devemos lutar contra o pecado.
os nossos desejos egoístas, contra a corrupção que há em nós. Apontar o pecado do outro não vai nos tornar menos pecadores, menos corruptos, de forma alguma. Pagar impostos é um dever que temos como cidadãs, pois sem o pagamento dos mesmos, não haverá serviço necessário ao bem comum. Ah, mas mesmo pagando não tem, vocês podem estar pensando. Por meia boca, né? Mais ou menos. Mas daí não sou eu que vou prestar contas a Deus. Não é verdade? Eu estou fazendo a minha parte. Daí eles irão prestar contas a Deus daquilo que eles estão fazendo. Deixemos que Deus seja o juiz entre nós e eles. Nós não somos juízes de nada. Devemos fazer a nossa parte em fé e obediência ao Senhor que nos manda. De igual forma, é preciso dar a Deus o que lhe pertence. Convenção a partir do Espírito Santo é isso. Envolve mudanças de vida, de dentro para fora. As coisas velhas, os hábitos velhos, ficam para trás, a partir da fé e da ação transformadora do Espírito Santo em nós. Se ainda estamos negligenciando esta prática, hoje é o dia da mudança. Se vocês ainda tinham dúvida se era ou não lícito, hoje vocês não têm mais. Às vezes a gente pensa, não, quando Jesus voltar eu vou dizer, eu nem sabia disso. A Maria Paula disse, no dia 22 de outubro. E vocês estavam no culto, né? Meus queridos irmãos, a gente brinca, mas isso é coisa séria. Mudança de vida é coisa séria. Não é fácil. É por isso que é algo diário, que precisamos, a partir do Espírito Santo, lutar contra a nossa vontade de... Não vai faltar, porque Deus é bom e é Ele que nos mantém. Obedecer a Deus não é um peso, nem deve. Devemos fazer isso com alegria. E que a partir do Evangelho do nosso Senhor, busquemos diariamente essa correção. E que, diferente do mundo corrupto, nós, o povo de Deus, sejamos aquele povo que obedece. Entreguemos a César o que lhe pertence. Entreguemos a Deus o que lhe pertence. Amém. Confessemos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. A comunidade pode tomar seus lugares. Cantaremos o próximo hino em preparação para a ceia, como reconhecimento de todas as boas dádivas que temos recebido de Deus, somos chamados a ofertar. A oferta desse dia é uma oferta sinodal, que será destinada para a estação jovem. Nos bancos nós também temos os envelopes vermelhos. Esses envelopes
para quem ainda não sabe, eles são para uma oferta especial, destinada à reforma do telhado do nosso templo. Nós temos fé, esperança e expectativa que essa reforma inicie até o ano que vem. Mas para isso nós precisamos da ajuda de vocês. Então, ofertem, colaborem com amor e gratidão as boas dádivas que temos recebido de Deus. Que Deus abençoe as dádivas e abençoe também os doadores. A oferta do último culto somou no valor de R$ 274,50 e nós contamos com a presença de 50 pessoas. Cantemos o hino Fazer Tua Vontade. Seguir
nosso Senhor se doou por nós. E Ele vivo está. Aleluia. E nós celebramos a ceia tal qual o nosso Senhor Jesus Cristo, que na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, para a remissão dos vossos pecados.
corpo de Cristo, que foi entregue para a remissão dos nossos pecados. Comamos. Este é o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, por amor a mim e a ti. Bebamos. Convido a orarmos. Querido Deus e amado Pai, obrigada porque podemos sentar à tua mesa, porque podemos fazer parte do teu reino celestial. Guia as nossas ações, ó Deus, para que elas sejam diariamente mais parecidas contigo. Graças te damos por tudo que tu és em nós, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Os avisos dessa semana, então, são: alguns já são conhecidos. Nas terças e quartas nós temos o encontro de célula, tem encontros presenciais e tem encontros online também. Tem as terças, tem as quartas, então dá para escolher o dia que fica melhor, todos são bem-vindos. Quem tiver interesse e não participe ainda de nenhum grupo, pode falar com a Marta Ventura, com a Adriana, com a Kátia, que não está aí hoje. Tá? Mas falando com um dos dois, já encaminha para o grupo que isso fica melhor. Às quartas-feiras, então, as senhoras da comunidade se reúnem na UASE, sempre às 14h30. Não tem limite de idade, quem quiser participar pode vir. É um momento bem agradável, sempre tem uma coisinha, bem agradável mesmo. Tá? Dia 26, agora na próxima quinta-feira, às 20 horas aqui na igreja, nós temos um encontro de louvor e oração. Toda a comunidade é convidada e é bem-vinda a estar aqui, orando, agradecendo, louvando. Sempre o Martã também participa, né? Porque ele conduz o louvor, então é bem bacana também, todos são muito bem-vindos. Os devocionários, quem fez pedido de devocionários já chegou, alguns, não chegaram todos, mas a grande maioria já está aqui e pode pegar comigo, então, aqui na secretaria. No próximo domingo, então, dia 29, vai ser o culto da reforma. Vai ser um culto especial, onde um grupo de canto vai estar se apresentando, né? E após esse culto, então, nós vamos ter um almoço comunitário. O que tu ia fazer na tua casa, tu traz para cá, a gente vai fazer uma mesa bacana, distribuir comunitário para todo mundo aqui, tá? Todos são bem-vindos. À tarde, nesse passadia, vai ter umas brincadeiras, vai ter algumas coisas aí que o grupo do presbitério aprendeu lá em Gramado e vai passar aqui para o pessoal da comunidade. Vai ser bem bacana, eu acho que vai ser legal. Pelo menos o pessoal está se esforçando para fazer as coisas direitinho, né? Aniversários, então, essa semana eu acho que não tivemos nenhum aniversário. Não sei se tem alguém hoje ou na próxima semana aqui de aniversário. Teve? Também não? Então, é esse aí o serviço. Obrigada, Neuza. Cantamos então a bênção.